Silvio, falando em ministros do governo Lula, ainda ontem o ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu a investigação das mortes no Guarujá. Hoje surgiram com mais força essas denúncias. É claro que a Ouvidoria do Estado de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo irão requisitar, inclusive, as imagens das câmeras, porque houve essa decisão no governo passado de implantar os uniformes lá em São Paulo e, com certeza, as imagens das câmeras vão conseguir demonstrar se houve aquilo que o governo do estado tem informado, ou seja, uma reação a ataques, ou se houve de fato o descumprimento da lei. O Ministério Público de São Paulo designou 3 promotores para investigar a atuação da Polícia Militar. Segundo o chefe do Ministério Público paulista, Mário Sarrubo, a investigação deve esclarecer se houve excessos por parte da polícia e elucidar o assassinato do soldado da Rota. Augusto, é curioso porque nesse final de semana, na Bahia, houve um confronto entre policiais e criminosos que acabou resultando na morte de 15 pessoas. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia já se manifestou que se tratava de um grupo criminoso e eu não ouvi o ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestar da Bahia, que é governado pelo Jerônimo Rodrigues, do PT. Ele também está interessado agora em imagens, notaram? É verdade. Ele quer as imagens, precisam ser examinadas. Não as da invasão com um guia do governo ajudando, que houve no dia 8 de janeiro. Essa aí precisa. Por quê? Os direitos humanos do bando. Ele circula tão bem nesse mundo que ele não precisa de segurança para subir a favela do Rio de Janeiro. De que lado ele ia ficar? De que lado ele ia ficar? Mas está evidente o embarque na canoa errada de gente assim e da imprensa, porque o pessoal do Guarujá, os moradores do Guarujá, os políticos que representam o povo do Guarujá, estão sentindo o alívio que só sente quem tem algum tipo de proteção ou algum tipo de confiança dos homens da lei. Agora, fora da lei, gosta mais de fora da lei. Esse governo, esse ministro age fora da lei. O tempo todo, ele é parceiro. Ele não precisa, repito, de segurança para circular por lugar nenhum. Basta telefonar para basta dar um recado aí para um chefão que ele sobe qualquer morro do Guarujá. Agora, a ação, vamos dar um balanço no final e vocês vão ver. A ação é altamente positiva porque o crime organizado tem que ser enfrentado o quanto antes. E o Dino até hoje não diz uma palavra sobre qualquer medida futura, qualquer coisa ligada ao combate a organizações como o PCC. Nada. E é ministro de Segurança Pública. O bandido, para ele, é o inimigo ideológico e político. Esse é bandido. Todos os presos, mesmo os que não estavam em Brasília no momento do quebra-quebra, são bandidos porque são bolsonaristas na cabeça deles. Se não fossem, pode continuar atirando em polícia que está tudo bem. Agora sim, Ana Paula Henke, seja bem-vinda. Boa noite. Ainda bem, deu tempo de chegar, né, Ana? Estamos aqui comentando que o Ministério Público do Estado de São Paulo vai, então, investigar a atuação da Polícia Militar em relação ao que ocorreu no final de semana aqui no litoral de São Paulo. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Deu tempo de chegar. O trânsito de Los Angeles é mais ou menos a Constituição nas mãos dessa composição do STF. Não tem regra, tem vida própria, cada dia é uma coisa diferente. Boa noite, Paula, Fernão, craque Silvio, mestre Augusto, nossa audiência maravilhosa. É o que o Augusto estava falando, né? Curioso que agora as imagens, elas são importantes, né? Elas são necessárias. O ministro Flávio Dino, eu estava ouvindo vocês no carro, o ministro Flávio Dino agora quer as imagens, né? Uma investigação apurada, mas as imagens do 8 de janeiro, essas não são importantes, né? As imagens pertinentes que podem liberar de maneira justa
presos políticos inocentes que estão trancafiados desde o dia 9 de janeiro. Gente que foi presa dia 9 de janeiro, não no dia 8, no dia da balbúrdia toda, né, do vandalismo, que a gente sempre fala que queremos sim que os vândalos sejam punidos, né, pela lei, mas teve gente presa dia 9, olha só. E aí agora a letra fria da lei aí agora precisa ser colocada, né, as imagens. E mais uma vez, Paula, eu repito meu comentário de ontem. Engraçado como o PT e como essa gente da esquerda, eles têm uma adoração por bandidos, né? Bandidolatria. A demonização das forças policiais alinhado com o endeusamento de bandidos, o desencarceramento, mas aí no caso do 8 de janeiro, desencarcerar inocentes, aí não. É um governo que está com a pirâmide totalmente invertida no Brasil, né? As leis, o que está na nossa bandeira, né? A ordem e progresso estão embaixo, as leis estão embaixo e a bandidolatria e a falta de transparência lá em cima. Pois ainda nesse assunto, agora há pouco, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a comentar as ações policiais no litoral. A operação começou no dia 23, a Operação Impacto, uma operação de combate ao crime organizado. Crime que tem ali tirado o sossego dos moradores da Baixada Santista. Nós temos imagens de criminosos portando armas que depois, em confronto, quando o criminoso acabou falecendo, a arma que aparece na imagem do criminoso festejando aparece do lado do corpo dele, a mesma arma. Então, quem é que vai subir numa área dominada pelo crime? A gente está falando de domínio territorial e vai ser recebido de uma forma amistosa. A polícia não quer o confronto. O confronto não interessa para ninguém. Seria muito bom que a gente tivesse um policiamento comunitário, que a gente tivesse lá fazendo o nosso policiamento ostensivo, chegando para o cidadão, bom dia, boa tarde, sem ter que usar armamento. Ninguém quer usar armamento, ninguém quer confronto. Isso aí dá dor em todo mundo. Agora fica sempre essa narrativa de que há excesso, há excesso, há excesso. Se houver excesso, nós vamos investigar. Fernão, está aí um trecho da declaração do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizendo que essa Operação Impacto, né, está ocorrendo aí desde o último dia 23 e que se realmente houver excesso, eles serão eventualmente aí, investigados, né, e punidos, caso seja comprovado. Esse é um posicionamento minimamente honesto, né? Porque a desonestidade desse pessoal da esquerda a esse respeito é acima de qualquer suspeita, né? É uma coisa que a unilateralidade deles não tem exceção nenhuma. Né? Então, a gente vê esse negócio das armas, por exemplo, né? Agora mesmo nós tivemos esse relatório aí anual desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O desespero desse pessoal, né, de ter que registrar e explicar o segundo recorde consecutivo de queda vertiginosa dos crimes de morte no Brasil, né, concomitante com a multiplicação do número de armas em circulação na mão de pessoas que querem ter armas legalizadas, multiplicado por 3 ou 4 vezes, né? É uma coisa impressionante. Olha, a ginástica que eles fazem para evitar, tirar as conclusões óbvias, né? A dor com que eles registram 20 mil assassinatos a menos, né? E ficam com aquele desespero, não tem nenhuma outra explicação na cabeça deles, eles conseguem deixar isso na cara de pau para você, né? Se não, à disposição dos criminosos que estão cansados de matar, passaram a matar menos, né? Não foram as ações policiais, não foi a presença de mais armas nas mãos dos assaltados, né? Imagine se tivesse uma morte a mais, né?
se a conclusão invertida não fosse alardeadas aos quatro ventos com pompa e circunstância. Né? Mas você tem, né, em 2017, ao fim de 3 mandatos e meio do PT, né, nós chegamos ao recorde de 67, quase 68 mil assassinatos, né, que dá 31 por 100 mil. Né? Em 2022, o terceiro ano do Bolsonaro, né, a medição feita por essa mesma instituição do que aconteceu em 2021, né, dava 49 mil. Né, já baixou para 22,3 por 100 mil. Né, e em 2023 agora, baixou mais ainda, o quarto ano, estão medindo 2022, né, o quarto ano do Bolsonaro, com 3 ou 4 vezes mais armas em circulação, baixou para 47 mil. Né. Então, do recorde lá do fim da era PT para hoje, você tem 20.472 assassinatos a menos, né? O que corresponde à população inteira de 3.872 dos 5.565 municípios brasileiros que têm menos de 20 mil pessoas. É como se um município inteiro desse tivesse se salvado de ser assassinado pela média desses caras que não deixam você subir no morro, que não deixam você combater o crime, que trabalham mais contra a polícia do que contra o crime. Né? Então, o que você está constatando no Brasil? Né? Deixou de ser só o Rio de Janeiro. Onde a geografia favorece, o crime está instalado territorialmente em áreas onde a polícia não consegue entrar ou está impedida, proibida de entrar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um troço de um grau de absurdo. Aí você vai ver quem é que é o patrocinador desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Open Society, né, do Jorge Soros, a Fundação Ford e a Fundação Tinker. Né? Esse fórum nasce em 2006, lá no começo do governo do PT, para isso. Né? Não é para favorecer que você tenha políticas de segurança efetivas, é para o contrário. É para o contrário. Então você pega esses 2 anos desse fórum e você tem dados como São Paulo com 7,3 assassinatos por 100 mil habitantes e a Bahia do PT, né, e o Amapá, né, do Randolph, né, com 70 por 100 mil. É 10 vezes mais. Você não vê uma palavra, um esboço, né, para comparar as políticas de segurança pública desses 2 estados, para ver por que o São Paulo consegue 7 por 100 mil e a Bahia tem que ter 70 por 100 mil, né, ou o Amapá. Né, e, pelo meio do Brasil, outros dados igualmente chocantes. Nenhuma palavra sobre isso. Né, no fórum estabelecido pelo PT, com os seus patrocinadores globalistas, né, para cuidar da segurança pública e políticas de segurança pública no Brasil. A desonestidade desses caras não tem uma falha. É linear, é absoluta, é concreta, não tem uma rachadura. Né, é unilateral de ponta a ponta. Então é tudo uma mentira, esses caras são uma mentira. Pois é, Silvia, a gente viu um trecho aí da declaração do governador Tarcísio de Freitas falando que é uma operação contra o crime organizado, né? Em vez de a gente ver aí o ministro da Justiça, Flávio Dino, endossando e apoiando, né, o combate ao crime organizado, não, ele quer imagens para apurar a atuação da polícia. É, seletivo, né, Paula? Bom, de forma muito breve, Paula, além de tudo que a gente já falou aqui, é de se enaltecer o trabalho do governo Tarcísio de Freitas, do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e da Polícia Militar do Estado de São Paulo nessa operação. Sim, devem ser parabenizados porque é com pulso firme que se deve lidar com crime organizado. Como ele bem disse, é uma guerra contra o tráfico, é domínio territorial e esse território tem dono. São daquelas pessoas que moram lá e que não tem nada a ver com o crime organizado, são reféns. E finalizo aqui, Paula, dizendo o seguinte, 7 dos 14 mortos já foram identificados, não vou falar o nome deles. 1, preso por roubo,
Outro, preso por roubo, condenação de 6 anos. 3, investigação por estelionato. Outro, passagem por tráfico de drogas. Outro, preso por homicídio duplamente qualificado, roubo e receptação. Mais um, 4 passagens por roubo, 2 por posse ilegal de arma, 2 por golpe e 1 por crime contra o patrimônio público. Pois é, só gente inocente, né?